Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. É uma alegria poder estar mais uma vez aqui cooperando com a superintendência da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, estamos estudando nesse trimestre uma lição muito boa para a sala dos nossos queridos adolescentes, que fala sobre a história da salvação, onde nesta lição que nós estaremos estudando, vamos estudar sobre a lição de número 6, que vai falar sobre o nascimento que mudou a história. A leitura bíblica nós vamos encontrar no livro de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25, aonde tem aqui também a mensagem que se conta no livro de Gálatas, capítulo 4 e o versículo 4, que nos diz: Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Nesta lição, queridos professores, o objetivo será, primeiro, ensinar a história do nascimento de Jesus, explicar o diferencial do nascimento do Messias e o terceiro, apontar as mudanças que ocorreu no mundo após o seu nascimento. A lição de hoje nós iremos abordar em 3 tópicos. O primeiro é: o Messias é anunciado. O segundo tópico, vamos falar sobre o nascimento de um rei. E o terceiro tópico, nós iremos falar sobre o nascimento que fez a diferença. Então, meus queridos professores, dentro deste primeiro tópico, nós iremos abordar sobre o Messias é anunciado, onde a própria lição aqui nos traz 2 subtópicos, falando sobre Maria aceita a missão, e o segundo é José aceita a missão. Mas é bom lembrar aos professores, para que dentro da sala de aula seja trabalhada, que o anúncio da vida do Messias, ele aconteceu mesmo ainda no livro de Gênesis, quando o próprio Deus, anunciou que que na semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então o nascimento de Jesus foi anunciado pelo próprio Deus no Jardim do Éden e pelos profetas do Antigo Testamento. Eles exultaram de alegria ao saber que Deus viria visitar através da encarnação do Verbo. Então, no Antigo Testamento, os profetas já anunciaram a vinda do Messias. Então, dentro da sala de aula, queridos professores, é bom trabalhar também nesse tema, nessa temática, que Cristo foi anunciado ainda no Antigo Testamento. E possamos citar aqui 2 capítulos. O primeiro se encontra no livro de Miqueias, do profeta Miqueias, no capítulo 5 e o versículo 2, que diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então o profeta Miqueias já profetizava a vinda do Messias. Também temos o livro de Zacarias, do profeta Zacarias, aonde no capítulo 9 e o versículo 9, o profeta Zacarias também fala da vida do Messias.
propriamente dito, quando ele entra em Jerusalém sobre um jumentinho. No livro de Zacarias, capítulo 9, o versículo 9 nos diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então a gente observa que os profetas já anunciaram a vinda do Messias. No livro de Jeremias, também um texto também que é para ser aplicado dentro da sala de aula, que é falando do Messias que foi anunciado. No livro de Jeremias, capítulo de número 23, e o versículo de 5 ao 6. Jeremias, capítulo 23, do versículo 5 ao 6 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com quem será chamado Senhor, justiça nossa. Então, o Messias, ele foi anunciado ainda no Antigo Testamento pelos profetas. E ele se cumpre na vida de Maria e de José, quando Jesus ele nasce. E o tópico 2 vem falando sobre o nascimento de um rei, onde o nascimento de Jesus era um cumprimento de uma profecia, era o início da execução do plano de salvação. Então, dentro deste tópico, existe um subtópico que vamos falar sobre uma estrela brilhou, pastores são testemunhas. Mas seria também interessante que os professores, na sala de aula, pudessem trabalhar a importância do nascimento de um rei, do nascimento de Jesus, que de fato era um cumprimento de uma profecia, era um cumprimento daquilo que os profetas anunciaram, onde que Jesus ele viria. E o fato de Jesus vir ao mundo, o fato de o verbo se fazer carne, é onde Deus ele inicia a execução do plano de salvação para o homem. Porque a vinda de Jesus a essa terra é por uma finalidade. Então é interessante que os professores, as professoras possam também trabalhar esse tema da importância do nascimento de Jesus e possa enriquecer a sua aula neste domingo, trazendo um pouco do contexto da época, que o imperador romano era Otávio Augusto, a Judéia ali, aquela região ali, era um estado do Império Romano, onde era governado pelo rei Herodes o Grande. Então, quando a gente traz isso para dentro da sala de aula, queridos professores, isso enriquece a aula, mostra aos alunos que o nascimento de Jesus não foi apenas um fato para marcar a história, mas para uma grande finalidade, onde Deus estava cumprindo o plano de salvação. E Deus estava expressando o seu amor pela humanidade. O nascimento de Jesus é a maior expressão de amor de Deus para a humanidade. O evangelista João, no seu evangelho, ele diz isso no capítulo 3 e o versículo 16, que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho.
Então mostra o amor de Deus para a humanidade. Possamos assim dizer que Jesus é o amor de Deus materializado em Jesus Cristo. O tópico 3 vai falar do nascimento que fez a diferença. Então, no primeiro subtópico vai falar sobre o nascimento para dividir a história. De fato, quando Jesus ele nasce, divide a história da humanidade, onde brilha sobre a humanidade a luz de Deus. A humanidade agora se vê numa situação que pode enxergar a luz de Deus, onde a humanidade estava vivendo em trevas devido ao pecado, devido nós herdarmos a herança adâmica. Agora, o nascimento de Jesus vem trazer uma luz sobre a humanidade, vem trazer um caminho novo, um vivo e novo caminho. Então, Jesus, através dos seus ensinamentos, nos serve de inspiração, nos mostra como devemos manter a nossa vida cristã. Então, queridos professores, bom ser trabalhado dentro da sala de aula este tópico, que é o nascimento de Jesus. Ele nos traz grande diferença. Ele faz a diferença para a humanidade. Porque a humanidade não havia esperança para a humanidade. A humanidade estava cega. A humanidade estava andando em caminho conturbado, por caminho escuro. A humanidade estava sem esperança, andando em trevas. E o nascimento de Jesus nos traz luz para o nosso caminho, dissipa as trevas e nos faz levar o homem até a Deus, pois o homem estava totalmente afastado de Deus. E o nascimento de Jesus, ele muda as nossas vidas. É bom trabalhar isso, que quando nós aceitamos a Jesus, nós temos a nossa vida mudada, porque o nascimento de Jesus nos proporciona isto. Pois só através do nascimento de Jesus que nós temos vida e vida com abundância, como diz lá em João capítulo 10, o versículo 10, para aliviar nossas cargas, como diz lá em Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30, e tirar de nós todas as nossas ansiedades. Pedro diz isso na sua primeira carta, no capítulo 5, e o versículo 7. Então, queridos professores, queridas professoras, é uma lição muito boa, excelente, para ser trabalhada sobre a vinda de Jesus, sobre o nascimento do Messias e a diferença que ele fez na história e na humanidade. Então, que Deus em Cristo possa proporcionar a você, meu amado professor, minha amada professora, uma excelente aula. Que Deus possa iluminar a cada um de vocês e que seus adolescentes possam ter uma manhã rica e abençoada em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.